Queridos, eu creio na igreja, apesar de tudo o que eu tenho visto no nosso país. Talvez eu não cresce na igreja se eu a olhasse de fora, como muitos fazem hoje. Eu me lembro que lá no sul, eu comecei a evangelizar e discipular um casal que morava no meu prédio, compartilhando a minha fé em Jesus. Mas ele me disse claramente: eu tenho a minha fé, eu acredito em Deus, e eu vivo a minha fé do meu jeito. Esse é um fenômeno que nós enfrentamos hoje no Brasil. Essas pessoas creem em Deus, mas não creem na igreja. Olha para um catolicismo que não responde às suas expectativas, olha para os evangélicos, especialmente os da televisão, e diz: isso aí também não quero. E aí fica sem frequentar e pertencer a uma comunidade. Talvez eu não cresce na igreja se eu olhasse para o luxo em que vive um pregador televisivo chamado Edir Macedo, que comprou um apartamento de 32 milhões de reais em Miami, que tem um elevador para o seu próprio carro. Ele sobe com o carro, estaciona o carro no seu apartamento. Talvez se eu olhasse para um homem que se diz apóstolo, cujo suor as pessoas querem pegar para serem curadas, que explora a fé de um povo humilde e de um povo crédulo. E queridos, talvez você esteja pensando: pastor, mas você está falando de Valdomiro Santiago, de Edir Macedo, isso é falta de ética. Queridos, eu sou pastor, e o pastor tem que prevenir a igreja contra os lobos. Se você ver a sua filha e o seu filho passando por um certo perigo, você vai gritar, e você vai falar: cuidado. O meu papel aqui neste púlpito é ser sacerdote, mas é ser profeta também. E nós precisamos denunciar, e nós estamos denunciando a nossa própria igreja evangélica. Estou falando de outra, estou falando da nossa igreja evangélica brasileira. Talvez eu não creria também na igreja se eu olhasse tão somente para os casos de pedofilia ocorridos na igreja católica. Ou se eu olhasse também para a igreja católica e descobrisse que no centro de São Paulo, entre um mosteiro e um convento, dividido por uma praça, há um cemitério de fetos, num túnel subterrâneo. Talvez eu não cresce na igreja se olhasse para o que a igreja fez na Espanha, na guerra civil, ficando ao lado do exército e massacrando o povo. Talvez eu não cresce na igreja se tão somente eu olhasse para a bancada evangélica do nosso Congresso Nacional. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós aprendemos com Jesus, e Jesus nos ensina que na igreja haveria o joio e haveria o trigo. E Jesus também nos ensina que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E queridos, nós também não podemos esquecer que existe uma guerra espiritual, que existe uma batalha espiritual desde o início da igreja, tentando fazer com que a igreja sucumba, com que a igreja se acabe. John Stott, nesse livro, e eu vou seguir algumas ideias dele, A Igreja Autêntica, ele diz o seguinte: se o Espírito Santo é o ator principal em Atos 1 e 2, Satanás é o ator principal em Atos 3 a 6. E eu vou mostrar por quê. Porque ele faz aqui 3 tentativas frustradas de derrotar a igreja logo no seu nascedouro. E a primeira ideia que eu trago nesta noite é que o diabo tentou acabar com a igreja através da perseguição, mas a igreja tinha o Espírito Santo. O texto de Atos
capítulo 4, diz assim: falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Um outro texto que fala da perseguição, e Saulo consentia na sua morte, a morte de Estevão. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Mais um texto. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, gostou da ideia, achou legal e prendeu também a Pedro. Queridos, a ideia mais grosseira e mais violenta de Satanás foi a perseguição. O diabo tentou esmagar a igreja pela força, mas muito pelo contrário, nós sabemos que a perseguição fez com que a igreja se espalhasse. E a igreja, tendo o evangelho como um fermento, aonde chegavam os cristãos, haviam conversões, haviam novos cristãos. E queridos, a perseguição que a igreja experimentou nos primeiros 3 séculos da sua história, foi extraordinariamente maior do que a perseguição que nós sofremos em nosso país. O máximo que nós sofremos de perseguição é sermos rotulados de bobos, quando nós somos, por exemplo, honestos nos nossos negócios, éticos, e nós às vezes perdemos dinheiro porque somos honestos, e as pessoas dizem: você é bobo, está perdendo dinheiro. Ou na universidade, quando os jovens cristãos evangélicos são desprezados. Uma boa parte da universidade, dos universitários, considera a igreja evangélica brasileira um povo semi-analfabeto, ignorante e tapado. Eles não sabem nada da história, e eles não sabem que os países de origem reformada e presbiterianos foram os que mais incentivaram a criação de universidades no mundo, especialmente nos Estados Unidos. Mas é um tipo de perseguição nada comparado a Tiago, irmão de João, morto por Herodes ao fio da espada, nada comparado a Estevão, morto apedrejado pelos judeus, nada comparado a Policarpo, bispo de Esmirna, no 2º século, quando ele foi queimado vivo, nada comparado aos cristãos que foram jogados para serem triturados pelos leões na arena de Roma, para servirem de espetáculo ao mundo. Nada comparado à perseguição que nós sofremos em nosso país, com os países muçulmanos, nos quais cristãos estão sendo raptados e mortos pelo Estado Islâmico, tendo seus pescoços cortados, ou melhor, serrados com uma faca de cozinha. Nada comparado. Queridos, mas o diabo fracassou na sua tentativa de matar a igreja no ninho. Sabe por quê? Porque a igreja tinha e tem o Espírito Santo. Aleluia. E o Espírito Santo foi deixado por Cristo para auxiliar a igreja, para fortalecer a igreja, para conduzir a igreja, para dinamizar a igreja, para dar poder à igreja. E em Atos 8, versículo 1 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Eu estive visitando o nosso querido irmão Schuit,
Mithier estão aqui nesta noite. Perderam a sua neta, um acidente trágico que saiu na televisão, vocês ficaram sabendo. E eu nunca vi, confesso aqui, irmão, que eu nunca te vi tão em paz quanto nesta semana. Por quê? Eu não tenho dúvida. O Espírito Santo. O Espírito de Deus, com poder, veio sobre esta família. Está mantendo serena. Está ajudando, está fortalecendo. Tem dado a paz que eles precisam para continuar a viver. O Espírito Santo. Queridos, eu creio na igreja que ela nunca morrerá. Porque o Espírito Santo está na terra. O Espírito Santo está sobre a igreja. E ela sempre terá condições de ter um remanescente fiel. Conquanto os maus testemunhos que temos dado no país, o Espírito Santo conservará um povo fiel a Jesus Cristo e a sua palavra. Porque Ele socorre, Ele ajuda, Ele dá poder, Ele sustenta. Amém? Amém. A segunda tentativa de Satanás foi tentar, se ele não conseguiu destruir a igreja de fora para dentro, foi colocar aí um veneno, uma corrupção dentro da igreja. E ele falhou também nessa tentativa de corromper a igreja. Onde nós vemos isso? Nós vemos isso em Atos capítulo 5, diz assim: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Queridos, o casal mentiu ao Espírito Santo. Eles queriam fazer com que os seus nomes fossem celebrados diante da igreja, que fossem honrados, que fossem elevados pela doação poupuda que eles estavam fazendo. Mas na verdade eles eram avarentos, eles eram cristãos de aparência, eles eram corruptos. E, infelizmente a igreja também, ela tem pessoas infiltradas nela que agem assim. Pessoas que vivem uma vida estereotipada diante da igreja, mas uma vida de pecado em seus corações. Muitas vezes são bênçãos na igreja, diante da igreja, mas na vida particular fazem falcatruas, mancham o santo nome de Deus perante aqueles que convivem à sua volta. O que nós temos visto hoje é muita religiosidade e pouca santidade. Muito orgulho, muita avareza, muito do jeitinho brasileiro infiltrado no meio evangélico, dessa cultura da lei de Gerson, tentando levar vantagem em tudo. E isso está, infelizmente, infiltrado na igreja. Mas, diante de tudo isso, também nós temos o seguinte: em Atos 2:45, a Bíblia diz que eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Queridos, paradoxalmente, nós encontramos na igreja também, ao mesmo tempo, um lugar de amor e de generosidade, porque Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Eu me lembro que lá no sul, a minha esposa trabalhava no banco e ela comentou com um cliente dela
que ela atendia, que a nossa igreja oferecia uma coisa muito simples, um café da manhã às crianças carentes do bairro onde a igreja estava. E aquele homem simplesmente ficou impressionado com essa atitude tão simples e tão corriqueira da igreja. E ele foi no próximo domingo ver se era verdade. E depois ele me disse: eu nunca vi uma igreja fazer isso que vocês fazem. Talvez ele olhou para a igreja evangélica e só viu a igreja evangélica na televisão, extorquindo o dinheiro dos mais humildes. E ele disse para mim: pastor, eu quero participar desta obra, deixe que na semana que vem eu trago o leite, o chocolate, o presunto, o pão, eu quero participar. Ele trouxe. E na semana seguinte, trazendo, ele disse: olha, daqui até dezembro, era agosto, eu quero participar, deixa comigo. Eu vou trazer todos os domingos, porque eu achei impressionante o que vocês fazem. E uma coisa para nós, nada tão grande ou relevante. Quando eu vejo, amados, que a nossa igreja, estamos implantando pequenos grupos multiplicadores, pequenos grupos que atuam durante a semana nas diversas regiões de Sorocaba, e o quanto esses grupos acolhem os irmãos, e o quanto o pequeno grupo do seu Schwitt, da dona Mitier e da Cris, acolheram esta família no dia da morte da Luana. Foram os primeiros a saber, estiveram com eles o tempo todo aqui na igreja, passaram a noite aqui com eles, serviram a família. Os japoneses vieram de várias regiões, várias cidades, e os japoneses, segundo o testemunho do nosso irmão, disse que ficaram impressionados, eles não sabiam que a igreja fazia isso. E uma noite fria, arrumamos cobertores, eles ficaram aqui, o pequeno grupo que o seu Schwitt e a Mitier participam, abraçou esse casal e passaram a noite toda com eles aqui. Quando nós olhamos para a associação que cuida de idosas, sem uma verba do governo, com a doação sua, minha, da igreja, com as contribuições, com a feijoada, enfim. Quando nós olhamos para a Casa Lar Betel, cujo irmão Arlindo está aqui, a sua família está aqui, é fruto do orfanato Betel, que existe há quase 100 anos, mantido pela igreja. Quando nós vemos a diaconia, o serviço social da igreja abraçando, socorrendo, ajudando. Ajuda social, cursos profissionalizantes, remédios, consultas médicas, formação escolar. Queridos, o que a igreja faz no mundo é muitíssimo maior do que todas as ONGs que existem nesse planeta. Por isso Bill Hybels, que é pastor de uma grande igreja nos Estados Unidos, disse que a esperança do mundo é a igreja local, porque cada igreja local abençoa a sociedade, servindo a sociedade, amando, recebendo, ajudando, fazendo também o serviço social que é do governo. Porque nós cristãos cremos que temos sim uma participação na mudança da nossa sociedade. Filipe Yancey, autor do livro Igreja, porque me importar, ele disse: saí da igreja porque encontrei pouco amor nela, retornei porque não encontrei nenhum amor lá fora. O que a igreja está fazendo, queridos, pela população ribeirinha no Amazonas? Acabamos de receber essa semana, cadê a Marta? O pessoal da nossa Secretaria de Missões, uma carta do nosso missionário Gabriel Poleto, um chefe de uma tribo indígena, solicitando, pedindo que envie missionários, porque antes do missionário ser missionário, ele é enfermeiro, ele vai lá para curar doenças, ele faz curso, ele está preparado, e os índios morrem por pouca coisa.
mas quando são medicados, eles sobrevivem. A nossa igreja tem um barco chamado Pendão Real, que corre o Amazonas, levando assistência médica, de enfermaria, à população ribeirinha no Amazonas. E a TV Globo não mostra o que a igreja evangélica faz. Ela mostra os escândalos, mas não a ação social da igreja. O diabo não conseguiu vencer a igreja pela corrupção, porque o amor da igreja ainda é maior. Finalmente, a terceira tentativa de Satanás de acabar com a igreja em seu nascedouro foi a mais sutil de todas. Ele tentou distrair a sua liderança com outras coisas. E coisas por sinais boas, como por exemplo, cuidar das viúvas. Vamos ver isso também no livro de Atos. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Os helenistas eram judeus da dispersão. Eles estavam em outros países. Eles cresceram, nasceram em outros países, mas eram judeus, chamados de helenistas. Porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O diabo tentou tirar a atenção dos apóstolos, para que eles se desviassem do ministério principal deles, que era a ministração da palavra e a oração. E ele teria feito um estrago na igreja, se isso tivesse acontecido. Porque a igreja ficaria à mercê de todo o vento de doutrina. E ela teria ficado raquítica sem a prática da oração. Queridos, uma igreja, infelizmente a gente tem visto isso em nosso país, uma igreja sem palavra, sem o conhecimento profundo da palavra, é uma igreja é como um carro sem volante, sem direção. O cristianismo resistiu a 2000 anos de história por causa da palavra e por causa do ensino. O cristianismo se tornou a maior religião do mundo por causa da palavra, por causa do ensino. É lógico, também da oração, também do Espírito Santo, lógico, sem dúvida. Mas foi a palavra que deu unidade à igreja. Queridos, sempre houveram e sempre haverá heresias, mas sempre houve também uma trilha, sempre houve também uma linha, sempre houve também um corpo doutrinário central que guiou a igreja e que guia a igreja nesses 2 milênios. O cristianismo, e acima de tudo o cristianismo reformado, é essencialmente a religião da palavra. Sola Scriptura, diziam os reformadores do século XVI, só as Escrituras. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão e mandou que Gutenberg, o inventor da imprensa, imprimisse a Bíblia, e ele distribuiu a Bíblia na Alemanha ao povo que não entendia nada das missas, feitas em latim, sendo alemães, e eles começaram a conhecer a Bíblia, a ler a Bíblia. O que é a Alemanha hoje, queridos? O que é a Suíça de João Calvino hoje, queridos?
Calvino criou a Academia de Genebra, um centro de ensino teológico. Muitos alunos de toda a Europa afluíam para a Suíça, aprender a teologia e voltavam para os seus países e disseminavam o ensino sistemático das Escrituras. Eu creio na igreja, porque apesar das discrepâncias que vemos hoje, a igreja mantém a pregação do Evangelho, o núcleo de toda a Bíblia, e ela tem ainda uma linha mestra de ensino que nunca mudou e que nunca mudará. Com todas as diferenças que existem das denominações, nós temos uma linha mestra que nos une, uma coluna, doutrinas imutáveis e eternas, a qual dá autoridade para a igreja saber a diferença entre o joio e o trigo, como falei no início da minha mensagem. E os apóstolos, sabiamente, não se distraíram com a demanda social, mas eles elegeram os diáconos que fizeram esse trabalho, e eles se dedicaram então à oração e à palavra, e a igreja não sucumbiu à perseguição também por causa da oração. A Bíblia diz que quando Pedro foi preso por Herodes, em Atos 5:12, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia, deixa eu ver se tem esse texto aqui, não. Mas havia oração intensa, oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E queridos, quando a igreja ora, o inferno e a terra tremem. Eu creio na igreja porque a igreja ora. Deus deu à igreja esta bênção, que é a oração. A oração é um tremendo ato de fé, porque nós oramos a uma pessoa em que não vemos, em que não tocamos. E mesmo vivendo dias em que a igreja ora pouco, sempre existiu e sempre existirá pessoas de oração dentro da igreja. E porque nós oramos, fazemos conexão com Deus, e porque clamamos, Deus envia os seus anjos, da mesma maneira que Ele enviou naquele dia, abrindo as portas da cadeia para libertar o apóstolo Pedro. E queridos, com isso milagres acontecem, e com isso nós vemos a cada dia que Deus é real, que Deus não é invenção da mente humana, como muitos querem dizer, e colocar isso nos jovens na universidade, porque nós temos visto e experimentado este poder, essa presença de Deus, dia a dia em nossa vida, por meio da oração. E concluindo, queridos, a igreja está longe de ser perfeita, mas ela contém elementos muito vivos e fortes: o Espírito Santo, o amor, a palavra e a oração. Marcas, algumas delas exclusivas da igreja. Exclusivas da igreja. Por isso eu creio na igreja, apesar de todos os seus erros e todos os seus defeitos. A igreja é a noiva de Cristo. Nós não podemos amar o noivo e desprezar a noiva, como muitos têm feito hoje. Não, eu aceito Jesus, eu creio em Jesus, mas eu não quero saber da igreja. Não, você não pode abraçar o noivo e rejeitar a noiva. Existe uma indivisibilidade entre Cristo e a igreja. Não podemos ser cristãos sem a igreja. Conquanto a pós-modernidade se levante contra as instituições, família e outras, escola, igreja. Eu creio, como João Calvino disse, que se Deus é pai, a igreja é mãe. A igreja é a mãe no seio da qual nós somos gerados, no seio da qual nós somos nutridos, alimentados, conduzidos, amadurecidos. Esta é a nossa fé. Esta é a nossa fé. E a minha oração nesta noite, em que comemoramos mais um aniversário da nossa denominação,
que, aliás, é mais uma no meio de um universo, nós jamais nos consideraremos como a igreja, mas uma igreja, dentre outras igrejas boas que existem em nosso país. Sendo uma igreja também de Jesus Cristo, a minha oração, e eu rogo a Deus que a IPI do Brasil, que tem uma história bonita, digna, seja uma igreja do Espírito Santo. Seja uma igreja que pratica e que vive a sua fé na ponta dos dedos, das mãos, dos olhos, do ouvido, dos pés. Que tenha uma fé prática, um amor prático. Que seja e continue sendo, através da escola dominical, dos cultos e do discipulado, uma igreja da palavra. E também uma igreja da oração. Que cada um no dia a dia ore no quarto secreto com o Pai, ame e tenha esse relacionamento com Jesus. Portanto, não despreze a igreja, meu querido, minha querida, porque Jesus ama a sua noiva. Então o meu desafio nessa noite é: envolva-se com o corpo de Cristo. Não esquente banco, envolva-se. Jesus Cristo te chama para mais. Engaje-se, faça parte. O Espírito Santo lhe deu dons e talentos. Use isto para a glória de Deus. A sua vida será transformada e se encherá de alegria e de prazer e de satisfação. Este é o desafio nesta noite, amém? Que Deus abençoe a sua vida. Feche os seus olhos.